Tem X9 no STF. É isso aí que vocês ouviram, pessoal. Naquelas reuniões que tiveram antes dos ministros tirarem o Dias Toffoli do caso do Banco Master, e vazou, né? Naquelas reuniões que eles fizeram, inclusive, não tinha funcionários, não tinha ninguém servindo eles ali, não. Foi só ministros nessa reunião. E aí vazou aí os detalhes do que aconteceu nessas reuniões. E aí eles desconfiam que alguém gravou, e o ministro que eles desconfiam é ele, Dias Toffoli, né? E eu acho que o Dias Toffoli, ele tá vendo a pra casa vai cair, eu vou levar a gente comigo, eu vou gravar o que eu puder gravar, eu vou levar a gente comigo aí. E eu acho que se o Dias Toffoli for impeachmentado, ele vai levar um ou dois com ele. Ali um Alexandre de Moraes, ali um Gilmar Mendes, ele pode levar no mínimo uma ou duas crianças dessas aí que estão aliadas com ele aí. Mas os ministros, né, não esconderam, vazaram para os jornalistas aí, e eles desconfiam do Dias Toffoli. Eu vou deixar essa matéria para vocês aí, olha só, da Globo, pessoal, é da Globo, a Globo falando sobre isso aí. E você sabe que a Globo, quando fala do STF ou do governo do Lula, quando eles vêm falar verdades assim, é porque a coisa é bem séria. Mas assiste a matéria aí, depois te comenta, deixa o teu like, segue nós aí, se inscrevendo no nosso canal e no canal Falando de Realidade. Sempre aqui, ó, trazendo muita notícia boa, notícia de momento para você. Então segue nós aí para mais vídeos. Ministros do Supremo estão incomodados com o vazamento do conteúdo da reunião de ontem. A reunião deles todos, foram diferentes reuniões, mas teve a reunião final, né, a última da noite. A reação dos magistrados veio após a publicação de uma reportagem com diálogos muito precisos do que tinha sido essa sessão secreta, que não tinha nenhum funcionário do Supremo, né? Estavam lá só os ministros. Vamos chamar o Valdo Cruz, que o Valdo tem informações sobre isso, Valdo, que saiu, então, uma reportagem com essas declarações muito precisas dos ministros na reunião de ontem, e aí isso levou ao questionamento se a reunião não tinha sido gravada. Júlia, o clima dentro do Supremo Tribunal Federal, que era para melhorar, né, com a saída de Toffoli da relatoria, foi piorar, piorou muito, né? O clima dentro do Supremo hoje, ali entre os ministros, está péssimo. Por quê? Logo cedo, né, o Jornal Digital 360, como você disse, publicou um longo relato das 3 reuniões que foram realizadas ontem. Teve uma reunião preparatória que ninguém sabia antes, por volta de 13 horas ali, antes da sessão plenária, da qual participaram 5 ministros. O presidente Fachin, Dias Toffoli, o decano Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e a ministra Carmen Lúcia. Depois dessa reunião, foram para a sessão plenária, né? Eles fizeram ali meio que uma reunião para ver como é que estava o clima. Depois foram para a sessão, Fachin falou assim, ó, depois vamos terminar mais cedo a sessão plenária hoje e vamos ter reuniões. Aí foram 2 reuniões privadas, uma de 2 horas e 20 minutos, se não me engano, e uma terceira, nesse caso, né, de 30 minutos. Né? Logo depois que isso foi publicado, eu conversei com ministros da Suprema Corte, perguntando, olha, esses relatos são fidedignos? Fiz a mesma pergunta para os ministros com quem eu conversei. E as respostas deles, em situações diferentes, né, em momentos diferentes, perdão, foi o seguinte, são relatos fidedignos, são frases literais, né? Aí eu falei, mas frases literais? Sim, são frases literais. A gente já estava discutindo isso aqui dentro do Supremo, né? E numa sequência de quem parece que estava dentro da reunião, que passou dentro da reunião, né? E eu perguntei, mas é tudo fidedigno? Não, tem uma parte que disso, segundo palavras de um ministro. Alguns trechos são distorcidos para favorecer o vazador. Foi exatamente isso que eu ouvi. Aí, perguntando assim, mas vocês acham que foi gravado? Se nós não temos como provar, mas nós suspeitamos que as reuniões foram gravadas. E eles me falaram, olha, nós estamos suspeitando de uma pessoa que é o ministro Dias Toffoli. Suspeita, tá? Não tem nenhuma informação aqui garantindo que o ministro Dias Toffoli possa ter gravado isso. São suspeitas. Por que suspeitas em relação ao ministro Dias Toffoli? É porque trechos das reuniões que eram negativos para o ministro Dias Toffoli,
que até ontem era o relator do caso Master, não são transcritos na reportagem do 360. Né? A informação, a pessoa que passou para o jornalista do Poder 360 omitiu esses trechos, segundo esses ministros. Teve momentos lá negativos para Toffoli que não estão reportados. Os que são reportados são mais favoráveis ao ministro. Eu procurei o ministro Dias Toffoli e perguntei: ministro, tem colega seu suspeitando que o senhor gravou e divulgou essa gravação. Ele falou assim: jamais, é totalmente inverídico, eu nunca gravei ninguém na minha vida e não seria agora que eu iria gravar. Ou seja, está um climão dentro do Supremo, Júlia. Os ministros com que eu falei, depois eu voltei a falar, tem certeza de que houve uma gravação? Não, certeza de gravação não temos, mas temos uma certeza. Alguém que participou da reunião passou de forma literal algumas frases. E não foram algumas frases, foram várias frases. É uma parte expressiva da reunião, Júlia. E isso olha, ou alguém gravou, ou alguém tem uma memória prodigiosa e acabou repassando essas frases para o jornalista do Poder 360. Na visão desses ministros, isso é uma quebra de confiança. E eles se falaram que estavam atônitos depois que leram essa reportagem do dia de hoje. Então, Júlia, Toffoli nega, são suspeitas desses ministros em relação a ele por conta disso, trechos negativos a Toffoli não são transcritos nessa reportagem. Toffoli diz que nunca gravou ninguém, né? Indagados, o ministro disse que nós não temos provas de gravação, mas temos garantia de que alguém que estava na reunião ou alguém que acompanhou a reunião transcreveu de forma literal, muito provavelmente tendo uma memória prodigiosa, porque são várias frases literais que foram passadas. Porque um deles até comentou comigo: Júlia, a gente tem contato com o jornalista, a gente passa informações para um jornalista, mas geralmente não é reproduzindo exatamente aquilo, dá uma noção do que ele... A gente dá uma frase que corresponde exatamente ao que falou, as outras não. Neste caso, não, segundo eles, são várias frases literais, é o que foi me dito hoje. Agora, o que eu estou falando principalmente é o seguinte: foi uma quebra de confiança, houve um vazamento, principalmente da primeira reunião, que segundo eles, olha, essa primeira reunião, o combinado era que ela não deveria ser divulgada. E ela acabou sendo divulgada. Então, uma quebra de confiança que os ministros que eu ouvi disseram que estão atônitos, muito irritados, reclamando de uma quebra de confiança, Júlia.